Podemos estimar quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas? Esses sumiços foram resultados de erros humanos ou fenômenos climáticos? Vamos tentar descobrir. Temos a história curiosa do SS Cotopaxi, navio que desapareceu em 1925, viajando de Charleston, Carolina do Sul, para Havana. Nunca chegou ao seu destino. Anos depois, na década de 1980, uma parte dos destroços foi encontrada a 65 quilômetros de San Augustine, na Flórida. Como os especialistas não conseguiram determinar com precisão o que era e de onde veio, o apelidaram de naufrágio do urso. Foram necessários muitos anos adicionais de trabalho, feitos principalmente por biólogos marinhos, para identificar que era de fato o desaparecido SS Cotopaxi. Isso foi confirmado em janeiro de 2020. Como ele ressurgiu e como chegou lá, já que esse misterioso naufrágio nem está no Triângulo das Bermudas. Vamos ver quem criou esse termo, Triângulo das Bermudas. Você pode realmente identificar o local em um mapa? Não, ele também não é oficialmente reconhecido. E não aparece em nenhum mapa do mundo. Ninguém concordou com seus limites exatos. Existem apenas suposições com aproximações de área que variam entre cerca de 1,5 milhão e 4 milhões de quilômetros quadrados. De acordo com todas as aproximações, a região tem uma forma vagamente triangular. Em 1964, um autor americano chamado Vincent Hayes Geddes teve a ideia pela primeira vez ao escrever um artigo para a revista Argosy. Ele usou o Triângulo das Bermudas para descrever uma região triangular que destruiu centenas de navios e aviões sem deixar vestígios. É muito difícil chegar ao número exato de navios e aviões desaparecidos porque alguns sumiram sem deixar vestígios. Seus destroços na região não foram recuperados, mas as histórias registradas devem ajudar. As lendas sobre o Triângulo das Bermudas remontam ao século XV, como a do explorador italiano Cristóvão Colombo, que ao navegar pelas águas do Atlântico, passou pelo local no final dos anos 1490, no que hoje conhecemos como o Triângulo das Bermudas. Ele viu uma enorme chama que parecia cair no oceano. Mais tarde, percebeu uma luz incomum piscando à distância no local exato. Como muitos outros marinheiros desde então, sua bússola não funcionava muito bem na região. Voo 19, um avião da Marinha em um cronograma de rotina em 1945, também começou a lenda do Triângulo das Bermudas. Ele era comandado pelo tenente Charles Taylor e está registrado que se perdeu no triângulo sem motivo. Como os pilotos não tinham GPS na época, deviam confiar em suas bússolas e acompanhar há quanto tempo estavam voando em uma direção específica e em qual velocidade. Pouco depois de concluir a tarefa, ambas as bússolas a bordo pararam de funcionar corretamente. Registros encontrados após o desaparecimento do avião também indicam que Taylor não tinha um relógio naquele dia em particular. O relatório inicial afirmava que a razão para esse evento infeliz foram os erros do piloto. No entanto, como as pessoas não ficaram satisfeitas com isso, ele foi alterado para causas ou razões desconhecidas após várias revisões. Um piloto sobrevivente chamado Bruce Jernan sugeriu que enfrentou uma névoa eletrônica enquanto passava acima do triângulo, fazendo-o viajar no tempo. Em 1970, ano em que esse incidente aconteceu, ele estava pilotando sua aeronave quando ela foi cercada por duas enormes nuvens que formaram um redemoinho e espiralaram. Como muitos outros antes dele, Jernan notou que seus dispositivos de navegação estavam com defeito. Quando finalmente saiu daquelas nuvens, descobriu que seu voo levou apenas 35 minutos, quando deveria ter demorado 75 no total. Como não tinha outra explicação razoável para o que aconteceu, ele acreditava que deve ter sido empurrado para a frente no tempo. Não são apenas nuvens de aparência estranha que foram vistas acima do Triângulo das Bermudas. Em 2014, um piloto se lembrou de quase colidir com um objeto voador que ele não conseguia identificar. Alguns desses encontros estranhos foram até gravados. É o caso de um voo no início de 2015, cujos passageiros notaram um objeto curioso flutuando sobre o oceano. Os pilotos ainda não descobriram o que realmente viram. Ok, nem todas as explicações possíveis são tão incomuns. Oceanógrafos, por exemplo, também tentaram mostrar por que os navios desaparecem ali. Então voltaram recentemente a uma de suas antigas teorias: vagalhões. São imensas paredes de água que surgem de repente. Se várias dessas ondas subirem simultaneamente, se sobrepõem como um sanduíche delas. Se uma única onda pode atingir mais de 10 metros de altura e várias acontecerem simultaneamente, isso pode criar um vagalhão capaz de superar 30 metros de altura e rapidamente virar os maiores navios. Os meteorologistas também criaram sua própria explicação: nuvens hexagonais. Elas são incomuns e podem gerar ventos de até 270 km por hora. Também são muito grandes, algumas atingindo
de cerca de 30 a quase 90 quilômetros de diâmetro. Desta forma, as ondas dentro destas gigantes do vento podem chegar a 15 metros. A própria força magnética da Terra também pode ter algo a ver com isso. Dentro do Triângulo das Bermudas, as bússolas apontam para o verdadeiro norte, o Polo Norte geográfico, em vez do norte magnético, o Polo Norte magnético em deslocamento. Algumas pessoas até explicaram que, como esses dois se sobrepõem perfeitamente no Triângulo das Bermudas, isso pode causar um fenômeno magnético que resulta no mau funcionamento dos dispositivos de navegação. Isso é chamado de linha agônica. O problema é que os cientistas descobriram que essa linha se move a cada ano. Pode ter passado pelo Triângulo das Bermudas em algum momento, mas agora vai pelo Golfo do México. Outros fenômenos naturais estranhos encontrados ao longo da costa da Noruega podem ajudar a explicar por que o Triângulo das Bermudas engoliu tantos navios. Existem algumas crateras lá, medindo até 800 metros de largura e com 50 metros de profundidade. Os cientistas acreditam que elas foram criadas por bolhas de gás metano. Esse gás parece estar vazando de depósitos escondidos nas profundezas do mar. Uma vez que ele atinge uma certa quantidade, explode na superfície e causa erupções. Então, pilotos e capitães de navios realmente evitam essa área hoje? Isso poderia explicar por que há menos embarcações que se perdem lá hoje em dia? Porém, se você já voou de Miami para San Juan, Porto Rico, provavelmente sabe que isso não é verdade. Quanto aos navios, se as pessoas evitassem o Triângulo das Bermudas, quase todas as férias no Caribe estariam a perigo. Atualmente, muitos voos passam pela região, então está claro que ninguém está evitando o local. Afinal, trata-se de uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. Hoje em dia, o Triângulo das Bermudas tem tráfego diário intenso, tanto por via marítima quanto aérea. Mas ele está de fato sujeito a tempestades tropicais e furacões que acontecem com muita frequência. Vamos ter em mente que a corrente do Golfo, uma forte corrente oceânica que causa mudanças bruscas no clima local, passa por ali. Além disso, o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, o Milwaukee Depth, também está localizado lá. A fossa de Porto Rico atinge quase 8.400 metros no Milwaukee Depth. Então, se você pensar sobre isso, todo o mistério é uma combinação perfeita de erro humano, mau tempo e muito tráfego marítimo. Isso foi confirmado por dados fornecidos pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Olhando para as porcentagens, o número de navios ou aviões que desaparecem no Triângulo das Bermudas não difere de nenhum outro lugar. Os sumiços não acontecem com mais frequência do que em qualquer região comparável do Oceano Atlântico. Estatísticas oficiais dizem que cerca de 50 navios e 20 aeronaves desapareceram enquanto viajavam pela região. Essa é outra razão pela qual o número total é tão difícil de identificar. Ninguém poderia descrever o resgate nos registros oficiais se o barco fosse dado como desaparecido. Há também alguns eventos que, ao que parece, não aconteceram, somando-se a esses relatórios falsos, como o de um acidente de avião em 1937, perto de Daytona Beach, Flórida, sobre o qual os jornais locais, surpreendentemente, não revelaram nada. Um feixe de luz elétrica fura a escuridão sobre as águas calmas do Oceano Atlântico. O Titanic segue silenciosamente abrindo caminho através das ondas. Seus passageiros estão dormindo quando, de repente, um contorno branco monstruoso é iluminado pelo feixe de luz. O fatídico iceberg está prestes a rasgar a lateral do lendário navio. – 14 de abril de 1912. Apenas 2 dias antes de alguém tirar uma foto de um iceberg gigante com uma forma elíptica bastante incomum. Acontece que esse iceberg provavelmente se formou da neve que caiu há 100 mil anos. Os pesquisadores usaram modelagem computacional para descobrir sua origem. Eles usaram dados de 1912 e adicionaram algumas novas informações sobre ventos e correntes oceânicas e concluíram que o iceberg provavelmente fazia parte de um pequeno aglomerado de geleiras no sudoeste da Groenlândia. Hoje em dia, é possível calcular as rotas de icebergs, mesmo no passado. O infame pedaço de gelo estava a caminho da Groenlândia para uma área mais ao sul de Cornualha. Se o navio tivesse partido apenas 2 dias depois, o iceberg teria se afastado do ponto em que eles colidiram. No início, o peso do iceberg mais famoso do mundo era de 75 milhões de toneladas. Com o tempo, foi derretendo lentamente. E quando afundou o Titanic, seu peso era de apenas 1,5 milhão de toneladas. No momento da colisão, provavelmente já estava derretendo há meses, mas ainda era enorme. Quando o Titanic afundou, o iceberg tinha 120 metros de comprimento e 30 metros de sua superfície estavam acima da água.
Algumas pessoas acreditam que foi uma superlua que causou o naufrágio do Titanic. Naquela noite, houve um raro evento lunar, algo que não acontecia há 1.400 anos. Em condições normais, o iceberg não teria se deslocado tão para o sul, sem derreter e perder a maior parte de sua massa. Mas a superlua pode ter causado uma maré excepcionalmente alta que afastou o iceberg da geleira muito mais rápido do que o habitual. Existe um tipo específico de bactéria que consome lentamente os restos do Titanic. Corrosão do sal, correntes oceânicas, temperaturas congelantes e esse micro-organismo que come ferrugem podem consumir todos os destroços. A atriz americana Dorothy Gibson estava a bordo do Titanic. Ela sobreviveu e, quando chegou a Nova York, começou quase que imediatamente a gravar um filme chamado Saved from the Titanic. O filme foi lançado apenas um mês depois que o Titanic afundou. E no filme, ela até usou os mesmos sapatos e roupas que usava durante o desastre na vida real. O filme foi um grande sucesso naquela época, mas a única cópia conhecida foi destruída em um incêndio. 14 anos antes do Titanic afundar, foi publicada uma novela literária chamada Futilidade ou Naufrágio de Titã. Ela parecia prever todo o evento. O enredo teve como centro um navio fictício chamado Titã, que afundou durante uma viagem. O Titã tinha quase o mesmo tamanho do Titanic, e ambos naufragaram em abril. E também por baterem um iceberg. Tanto o navio real quanto o fictício eram descritos como inafundáveis, e ambos tinham um número legalmente exigido de botes salva-vidas, que, como se viu mais tarde, não era nem perto do suficiente. No filme, vimos algumas histórias de amor, mas elas também aconteceram na vida real no Titanic. 13 casais estavam viajando no Titanic como parte de sua lua de mel. Um dos casais era dono da loja de departamentos Macy's, em Nova York. Quando ficou claro que o Titanic estava afundando rapidamente, a mulher se recusou a entrar em um bote salva-vidas sem o marido. Mas ele não queria se juntar a ela enquanto ainda havia mulheres e crianças que ele acreditava que deveriam ir primeiro. Então sua esposa deu seu casaco para sua empregada. Ela insistiu que a empregada deveria entrar no bote salva-vidas e queria que ela ficasse agasalhada. Quanto à mulher em si, ela decidiu ficar com o marido até o fim. Algumas pessoas acreditam que a causa do acidente foi uma múmia e não um iceberg. Tudo começou por volta de 1000 a.C., com uma mulher misteriosa que vivia no Egito, na Cidade dos Ladrões. As pessoas sabiam pouco sobre ela, mas a chamavam de sacerdotisa. Sua múmia foi colocada em um sarcófago de madeira e coberta com uma grande tampa com a imagem do seu rosto e algumas inscrições místicas. Ela permaneceu escondida até a primeira metade do século XIX, quando um grupo de moradores locais a encontrou acidentalmente e não sossegou até que, ninguém sabe como, a múmia desapareceu naquele dia sem deixar vestígios. Algumas décadas depois, um grupo de amigos ricos da Inglaterra viajou para o Egito e encontrou o caixão vazio da múmia com a imagem da sacerdotisa, cujos olhos escuros pareciam estar olhando para o vazio. Eles decidiram comprá-lo, mas o comprador desapareceu na mesma noite antes mesmo de receber o caixão. Todos os membros do grupo sofreram alguns acidentes. O caixão mudou de localização algumas vezes, até que, como alguns acreditam, acabou no Titanic. Levou mais de 70 anos para que um submarino robô encontrasse as ruínas desse lendário navio. Seus restos ficam a quase 4.000 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, dividido em duas metades. Por que o casco se separou? Ninguém sabe exatamente. Alguns acreditam que isso aconteceu por conta da água que entrou quando o navio colidiu com o iceberg. A pressão era tão poderosa que separou o navio em duas partes, começando pela estrutura inferior. Outros dizem que foi devido aos rebites do casco. Eles tinham uma alta concentração de escória ou resíduos de fundição, e isso é algo que pode fazer com que o metal se parta. O navio, de modo geral, tinha muitas falhas, começando com o design. As anteparas estanques não estavam completamente seladas no topo, permitindo que a água fluísse entre os compartimentos e, no final, afundasse a embarcação. O ferro dos rebites do navio e o aço do casco acabaram arruinados devido ao alto teor de enxofre, às temperaturas frias e às altas velocidades. O aço quebrou e os rebites saíram com bastante facilidade. Por tudo isso, o Titanic afundou 24 vezes mais rápido do que se poderia esperar. Se o navio tivesse atingido o iceberg de frente em vez de bater com o lado,
teria provavelmente permanecido à tona. Porque os membros da tripulação não tinham binóculos, certamente isso teria ajudado a identificar o iceberg a tempo e talvez até fosse possível evitar o desastre. Mas os binóculos do Titanic estavam trancados em um compartimento. Apenas um membro da tripulação tinha a chave. E ele havia sido transferido do navio logo antes de zarpar. Mais tarde, ele disse que não se lembrou de entregar a chave. Mas, mesmo sem os binóculos, o navio poderia ter tido algum tempo para mudar de rumo e evitar a colisão, se a tripulação tivesse recebido algum aviso. Mas aí é que está. Alguém os avisou. Cerca de 1 hora antes do incidente, um navio que estava relativamente perto do Titanic, o SS Californian, enviou uma mensagem para informá-los de que havia parado por ter avistado um campo de gelo denso. Mas o aviso nunca chegou ao capitão do Titanic. Alguns especialistas dizem que foi porque o operador de rádio não achou tão urgente. Mais tarde, o SS Californian disse que não recebeu uma ligação de ajuda do Titanic porque seu operador de rádio estava de folga. Alguns dizem que a tripulação do Titanic não conseguiu detectar o iceberg a tempo devido a uma ilusão de ótica. As condições atmosféricas naquela noite poderiam ter causado uma superrefração, o que poderia ter camuflado o iceberg. Afinal, ninguém realmente viu o iceberg até que estivesse perto demais do navio e sem tempo suficiente para mudar de direção e evitar o acidente. Nem sequer se passou um minuto inteiro entre o momento em que viram o iceberg e a colisão. Apenas 37 segundos. E o Titanic levou 2 horas e 40 minutos para desaparecer sob as ondas do oceano. Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas desde meados do século XIX. A região não consta em nenhum mapa de papel e não é uma área oficial do Atlântico. Esse enorme pedaço de água fica não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos e ainda assusta muitos marinheiros. Mas você não tem medo e quer provar que não há nada de especial ali? Então navega até o centro do Triângulo das Bermudas em um pequeno barco de pesca, desliga o motor e espera. Várias horas se passam. O sol se põe abaixo do horizonte, a noite chega. Você está prestes a voltar para a costa, mas de repente tudo fica muito quieto. Então ouve um barulho na água, olha para o mar e vê centenas de peixes nadando para a superfície. Algo grande os assustou, que vem direto das profundezas. No instante seguinte, você percebe grandes olhos brilhantes e longos tentáculos alcançando o barco. Parece que um dos mitos mais terríveis sobre o Triângulo das Bermudas mostrou ser verdadeiro. Uma lula enorme, arrastando navios para o fundo. As histórias sobre essas lulas surgiram muito antes dos mitos sobre o local. Durante séculos, marinheiros da Noruega e da Groenlândia contaram histórias sobre um monstro marinho assustador, o Kraken, nas quais ele quebrava o convés das embarcações com seus tentáculos gigantes e as arrastava para o fundo. A aproximação dessa criatura é impossível de ser notada, pois ela não ataca pelo lado, mas por baixo. Mas eram apenas histórias. Somente no século XIX apareceram evidências científicas da existência desses monstros. Um bico de uma lula desconhecida foi encontrado na costa da Dinamarca. O tamanho? Cerca de 7,5 centímetros de diâmetro, equivalente a quase a palma da mão humana. Então, ficou claro que o Kraken era real. E é apenas uma variedade de lula gigante. Desde então, mais de 21 espécies delas foram descritas. Mas o primeiro vídeo com esse monstro foi gravado em 2004, nas águas do Atlântico Norte, não muito longe do Triângulo das Bermudas. Biólogos marinhos usaram uma isca para tirar as lulas das profundezas. O enorme monstro tinha cerca de 9 metros de comprimento, quase a metade de um vagão de metrô. De repente, ele apareceu na escuridão do oceano e rapidamente atacou a isca, apertando-a com seus tentáculos. Depois disso, muitas lulas gigantes foram registradas em fotos e vídeos. Elas apareceram na costa, passaram por navios. De acordo com alguns registros, o maior monstro já encontrado tinha 18 metros de comprimento e pesava quase 1 tonelada. Esse é o tamanho de um grande ônibus. Alguns cientistas acreditam que elas podem atingir 46 metros de comprimento. Quase o dobro de uma quadra de basquete, mas seu tamanho não é suficiente para afundar um barco. A primeira coisa que as ajuda a fazer isso é o efeito surpresa. As lulas vêm das profundezas, o que significa que não podem ser vistas do convés. Mas o monstro pode ver uma embarcação de longe, porque tem os maiores olhos do mundo. Cada um do tamanho de uma bola de basquete, acostumado a ver as presas nas profundezas negras do mar e a uma grande distância.
A maioria das criaturas do planeta não consegue enxergar nessas condições. Então, a Lula percebe seu barco e acha que é comida. Ela rapidamente se aproxima e ataca com os tentáculos. Esse animal tem 8 membros e 2 tentáculos extras mais longos, que usa para levar comida à boca, que tem a forma de um bico. Os outros são cobertos por dezenas de ventosas cheias de dentes afiados. Nada pode escapar dessas garras. A Lula as envolve ao redor do barco. Com os dentes em cada uma, morde o convés. 2 longos tentáculos podem agarrá-lo, enquanto você está correndo em pânico. O monstro pode balançar a embarcação de um lado para o outro, até que uma de suas partes afunde na água. Você luta contra 2 longos tentáculos e cai no chão. Os 8 braços do animal estão apertando cada vez com mais força. Dá para ouvir o barulho do casco. A Lula é grande, mas não consegue afundar um grande objeto de metal. E provavelmente não poderia afundar os enormes navios que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Você vê como a Lula nada nas profundezas. E teve sorte dessa vez, mas definitivamente não enfrentaria 2 desses monstros. A existência de lulas gigantes foi comprovada há mais de 150 anos. Mas as pessoas ainda não sabem nada sobre elas. O fato é que elas são algumas das criaturas mais misteriosas da Terra. Nadam rápido, passam a maior parte do tempo em profundidades, entre 400 e 900 metros. Para descer lá, as pessoas precisam de submarinos robustos e equipamentos volumosos que fazem muito ruído. Uma lula notaria muito mais cedo e sairia nadando. Os cientistas não sabem nada sobre o comportamento do animal, vida social, hábitos ou a distância que percorre durante o dia. E o mais importante, não é possível saber quantos deles estão escondidos na água. O oceano foi apenas 5% explorado. É possível que milhões de lulas gigantes habitem as profundezas do mar. Imagine centenas de tentáculos gigantes alcançando um grupo de navios navegando pelo Triângulo das Bermudas. Nos séculos anteriores, poderiam facilmente afundar uma frota inteira, já que as embarcações eram feitas de madeira e eram mais leves. Então, envolveriam o convés, fariam buracos no corpo dos navios com seus bicos afiados. Ventosas dentadas quebrariam os mastros e rasgariam as velas. A água encheria os porões e lentamente subiria para o convés. Os barcos afundariam em questão de minutos. Imagine os sobreviventes chegando à costa e contando a todos sobre esses monstros enormes. Foi assim que as lendas sobre o Kraken apareceram. Felizmente, temos sonares e equipamentos para monitorar o espaço marítimo. Você liga o motor para nadar até a costa e percebe que cerca de 30 tentáculos estão saindo da água e chegando perto. 3 lulas gigantes espremem o barco por todos os lados e o puxam para baixo. Parece não haver escapatória. Você olha para a água e vê os olhos negros o encarando. Neste momento, encontra uma solução. As lulas passam toda a vida na escuridão e têm medo da luz. Felizmente, você tem um sinalizador e o usa para assustar os monstros. Eles voltam para a água, mas aparentemente não por muito tempo. Você lança mais alguns foguetes no oceano e grita de medo. A luz vermelha ilumina a escuridão do mar e é possível ver centenas de tentáculos em movimento. E nadam rapidamente para longe do fogo para uma distância segura. A toda velocidade, você navega em direção à costa, enquanto segue lançando todos os sinalizadores de fogo na água, sem dar aos animais a chance de se aproximarem. Por fim, chega à terra, com a certeza de que nunca mais voltará a este lugar. A má notícia é que essas criaturas não nadam apenas no Triângulo das Bermudas. Elas já foram encontradas nos oceanos de todo o mundo. Sim, é possível que a lula gigante seja a principal razão para o desaparecimento de navios. Mas isso não torna o Triângulo das Bermudas um lugar único. Barcos e navios de carga desaparecem em todo o Oceano Atlântico. O Triângulo nem mesmo está incluído no top 10 desses locais. Além disso, a área é uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico. E quanto mais navios navegam em um mesmo lugar, mais são perdidos. Muitos cientistas acreditam que o motivo dos desaparecimentos aqui são fortes tempestades e furacões. As Bermudas estão localizadas em uma área de alta pressão que desvia as tempestades em direção ao Triângulo. As ondas atingem tamanhos tão grandes que são capazes de virar navios. Trovões e flashes frequentes de raios incapacitam aviões. O campo magnético da Terra é mais fraco nessa região. Esse campo funciona como um escudo que repele as partículas solares. Aqui, a radiação solar passa pelas camadas superiores da atmosfera e pode afetar negativamente o funcionamento dos aparelhos eletrônicos. Além disso, existe uma teoria que diz que o Triângulo das Bermudas é o centro de uma anomalia magnética. Mas os cientistas fizeram muitas verificações no mapa magnético desta região e não encontraram nenhuma esquisitice.
Se você desenhar um mapa, traçar uma linha conectando as ilhas Bermudas, Porto Rico, Miami e de volta às Bermudas, o que obtém? O infame triângulo, conhecido por engolir milhares de navios e aeronaves ao longo de séculos. Mas há um novo mistério para este lugar já enigmático. Há algo escondido nas profundezas das águas e está deixando pistas bizarras de sua existência. Splash! Seu submarino atinge a superfície da água. Você desce 30, 300, 600, 900 metros. Está ficando mais escuro. As paredes do submarino rangem à medida que a pressão aumenta. Mais de 95 bar é tipo o peso de um piano de cauda comprimindo cada centímetro quadrado de seu corpo de todos os lados. Você chegou ao seu destino. Tudo o que resta é localizar a besta. Bem na hora, rodeado pelo vazio negro, você vê um brilho verde brilhante que está se aproximando. E aumenta ao chegar mais perto. É isso! A criatura está deixando estranhas marcas circulares em peixes, golfinhos, baleias e até mesmo em outros tubarões. Trata-se do tubarão cortador de biscoitos. Não se deixe enganar pelo tamanho. Pode não ser maior que um pino de boliche, mas é um parasita e se liga a outros animais marinhos, usando seus dentes serrilhados bem arranjados. Com uma mordida, ele enche a barriga, se desprende e continua o dia. O lanche móvel dele também segue nadando. A única evidência deste encontro: uma marca em forma de biscoito no corpo da vítima. Não presuma que você está seguro em seu submarino. Esse carinha ousado também persegue essas máquinas. Você decide não arriscar que o tubarão faça um buraco na única coisa que o impede de ser esmagado pela água ao redor. Então continua sua jornada para encontrar outras criaturas bizarras espreitando no Triângulo das Bermudas. Com o dobro da profundidade, encontrará o peixe-dragão negro. Ao contrário de outros habitantes de águas profundas, essa coisa produz luz na faixa do infravermelho. Azul e verde é o que os outros peixes bioluminescentes usam. Isso dá ao dragão negro uma grande vantagem. Ele emite luz que outros habitantes marinhos simplesmente não conseguem perceber. Seus predadores não conseguem detectá-lo tão bem quanto as criaturas das quais ele se alimenta. Um habitante verdadeiramente único do fundo do mar é a lula vampira do inferno. Nem vampiro nem lula ou polvo. Essa coisa é uma espécie única. Tem os maiores olhos em comparação com o tamanho do corpo de qualquer animal em todo o planeta. Quando se sente ameaçada, enrola os braços ao redor do corpo. Essencialmente, a criatura se vira do avesso. Outro animal a evitar aqui é o terrível verme bobbit. Ele se enterra no fundo do mar, deixando uma pequena parte do corpo para fora, e espera a hora do jantar com um aparelho bucal em forma de pinça aberto. Do menu dele fazem parte outras minhocas e peixes que podem ser 7 vezes maiores. Ele usa as 5 antenas para sentir quando o almoço está perto o suficiente e ataca. Em um instante, se lança para frente e agarra seu lanche com o aparelho bucal. Mas ainda não acabou. Uma vez que as mandíbulas estão cravadas em seu almoço, o verme injeta veneno nele e o puxa para dentro da toca para se refestelar. Uma das trincheiras mais profundas do Triângulo das Bermudas é a língua do oceano. Esse também é o local de reprodução secreto dos tubarões-tigre. Você vai conhecê-los instantaneamente graças às listras cinza mais escuras de tigre nas laterais. Eles são a segunda maior espécie de tubarões predadores, depois do grande branco. E com um grande tamanho, vem um grande apetite. Mamíferos marinhos, tubarões menores, arraias e tartarugas verdes, todos fazem parte do menu. Se você um dia ficar cara a cara com um tubarão-tigre, espero que não, lembre-se, é possível dizer a idade do peixe olhando para as listras dele. Elas desaparecem com o tempo, então quanto mais jovem o animal, mais pronunciadas as listras. Há uma abundância de zooplâncton no Triângulo das Bermudas. Este é geralmente um pequeno organismo essencial para a cadeia alimentar do oceano. Mas veja só, se nada o comesse e ele crescesse descontroladamente, cobriria o mundo inteiro em camadas e camadas em apenas 4 meses. E o maior tipo de zooplâncton é a água-viva. As águas-vivas já existiam muito antes dos dinossauros. Provavelmente você sabe que seu corpo é composto de 60% de água. O de uma água-viva possui 95%.
Portanto, se ela for levada para a costa, depois de algumas horas, a maior parte do corpo simplesmente irá evaporar no ar. Também é uma espécie que vive para sempre. Ela pode voltar ao estágio de pólipo e crescer novamente. Parece algo de outro planeta, mas não é geleia espacial. Aliás, isso existe. De volta aos anos 90, a NASA criou águas vivas no espaço para ver o que a gravidade zero faria com elas, que estavam muito bem vivendo lá no cosmos. Quando voltaram para a Terra, porém, tiveram problemas para se ajustar. A enguia europeia ainda não foi ao espaço, mas é uma espécie de Globetrotter. Viaja da Europa até o Mar dos Sargassos, onde está localizado o Triângulo das Bermudas. No estágio de larva, ela às vezes vagueia pelo oceano por até 3 anos. O animal é também o camaleão do mar. Com o passar dos anos, muda de cor, passando de translúcido a amarelo e ao prata metálico. Essa enguia é noturna e reservada. Praticamente a companheira ideal para ter quando você assalta a geladeira no meio da noite. Uma lula gigante com mais da metade do comprimento de um campo de futebol uma vez apareceu em uma praia da Flórida. Os pesquisadores suspeitaram que esse monstro viesse do Oceano Atlântico, perto do Triângulo das Bermudas. Trata-se de um animal invertebrado, ou seja, sem espinha dorsal e mais longo. A lula gigante também tem os maiores olhos da Terra, de todos os tempos. Eles são grandes como uma bola de futebol. Outra criatura encontrada perto do Triângulo das Bermudas é o camarão da caverna de Sterrier. Ele sempre foi tão bom em se isolar que ninguém sabia de sua existência até 2011. Algumas fêmeas carregam um número impressionante de ovos. Os cientistas descobriram uma delas com cerca de 2.000 ovos presos ao corpo. A freira das Bermudas é a ave nacional. Sim, você adivinhou, das Bermudas. É a segunda ave marinha mais rara do planeta. Na verdade, pensava-se que ela estava extinta até 1951, quando algumas delas foram avistadas na ilha. Seu grito é estranho, de causar arrepios na espinha. O garoupa de Trindade só pode ser encontrado na costa do sul da Flórida. Ele fica à espreita e embosca seu almoço de outros peixes, caranguejos e lagostas. Parece um aspirador de pó. Inala a comida por sua enorme boca. O peixe também tem um mecanismo de defesa legal, como o camaleão, muda de cor quando se sente em perigo. Às vezes assume um tom mais claro ou mais escuro para se misturar com o ambiente. Então, você pode localizar uma garoupa de Trindade ou não. Se você visitar o Triângulo das Bermudas, provavelmente verá um tubarão-martelo. Ele usa aquela icônica cabeça de forma de martelo para prender seu lanche, geralmente a raias no fundo do oceano. O formato da cabeça também lhe dá uma visão melhor. Ele pode ver quase 360 graus ao redor, acima e abaixo. Bem, exceto por um ponto cego bem na frente do nariz. A tartaruga de pente pode não parecer intimidante, mas comerá qualquer coisa por perto na qual conseguir colocar o bico de pássaro. Esponjas do mar, algas e até águas-vivas peçonhentas. Muitas das coisas do menu dela são intragáveis para a maioria. Mas a gordura corporal pode absorver o veneno e as toxinas, de modo que sai ilesa. O Triângulo das Bermudas também é o lar dos vagalumes verdes. Eles não são realmente verdes, mas larvas, e produzem a luz brilhante em um órgão perto da cauda. Essa luz faz com que criaturas menores se aproximem deles, tornando mais fácil pegar o almoço. Na maioria das vezes, eles parecem bastante comuns, mas têm uma programação estranhamente fixa. Se iluminam cada 3 noites após a lua cheia durante o verão, em um horário exato. Mas voltando às criaturas mais apavorantes do Triângulo das Bermudas, há o tubarão-duende, conhecido como fóssil vivo, porque é o único que restou de sua família animal. E tem mais ou menos o comprimento do seu antebraço e não parece nada de especial. Mas observe com atenção quando o almoço fica perto demais. Bum! A mandíbula do tubarão é disparada da boca e agarra a criatura azarada. Uma vez que os dentes estão cravados, a mandíbula volta direto para a boca dele. E sim, você compartilha o planeta com essa coisa. A lenda do Triângulo das Bermudas. Esse é um dos poucos mistérios que ainda não conseguimos resolver. Vamos voltar mais de 500 anos. A história começa com o italiano. Ele queria cruzar o oceano para chegar à Ásia, um continente rico em especiarias, seda, minerais, esse tipo de coisa. Chegar lá por terra demoraria demais, então ele pensou: ei,
Por que não construir alguns navios bem fortes, reunir alguns marinheiros e navegar para a Ásia? O que poderia dar errado? A propósito, este homem era Cristóvão Colombo. Em 1492, com uma pequena ajuda da família real da Espanha, ele embarcou em sua jornada. Tudo estava indo bem, quer dizer, embora estivesse indo totalmente para o lado errado. Mas ao chegar ao final da viagem, percebeu algo muito estranho. Ele não sabia disso na época, mas estava navegando pelo famoso Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, o caminho sem volta, o lugar assustador que fica entre Bermudas, Porto Rico e Flórida. Existem muitas histórias de navios, barcos e aviões desaparecidos neste lugar misterioso. Alguns foram encontrados anos depois, e outros desapareceram da face da Terra, indo para o fundo do oceano sem que fossem descobertos. Talvez. De uma coisa sabemos com certeza, não temos ideia do que acontece lá. As pessoas vêm tentando descobrir isso há anos, mas até então, nada mesmo. Então, o que foi que Cristóvão Colombo viu naquela fatídica noite? O que o assustou tanto? De acordo com seus registros, viu um enorme clarão no céu. Não importa se você é valente nessas horas. Se estiver navegando sem ter ideia de onde está e de repente vê um enorme clarão bem na sua frente, você me encontraria escondido debaixo do convés, roendo as unhas ou algo assim. Esse não é o único mistério do mar até então, nem de longe. Já ouviu falar do Kraken? Uma lula gigante que pode engolir um navio inteiro? Não? Você é sortudo. Imagine viajar em um navio, vento nos cabelos, mãos na cintura como aqueles velhos filmes de piratas. Então, uma lula enorme se aproxima vindo das profundezas da água fria e escura. Ela envolve seus tentáculos ao redor do navio e arrasta tudo para o fundo do oceano. Que bom que você levou junto um bote salva-vidas. Que tal uma serpente marinha gigante perseguindo seu barco a toda velocidade em busca de um lanchinho? Essa criatura é chamada de Leviatã e é melhor torcer para que não seja real. Ou as sirenas, pequenas mas lindas criaturas do mar. Elas gostam de ficar pelas pedras e cantar no karaokê. Sua voz mágica atrai os marinheiros, que conduzem seus navios direto para as rochas pontudas. E tem também as sereias, que são incríveis e gostam de karaokê, mas não de destruir navios. As boas e velhas sereias, elas existem, certo? E não vamos esquecer dos piratas de pernas de pau. Ha! Saqueando, invadindo e dizendo ha! A cada 2 segundos. Ah! Que mais esses caras fazem o dia todo? Então, de volta ao nosso amigo italiano Colombo. Talvez ele tenha visto somente uma tempestade? Por que ele não pensou nisso? Bem, eu não tenho mais de 500 anos e não estava lá. Como é que eu saberia? O estranho é que Colombo nunca mencionou nenhuma onda enorme ou tempestade, nenhum vento forte também. Apenas um clarão no céu. Talvez os golfinhos estivessem soltando fogos de artifício ou algo assim. Após o clarão, Colombo escreveu que a agulha de sua bússola começou a rodar para todas as direções. Isso está ficando cada vez mais estranho. Sua descrição termina com uma tartaruga amigável com óculos de sol pulando da água, empurrando os 3 navios para a costa e todos saíram para comprar cachorros quentes. Brincadeirinha. Então, o que aconteceu? Os cientistas agora acham que conseguiram uma resposta. Que rufem os tambores! Um asteroide caiu no oceano. Caso encerrado. Mas espere, e aquele lance da bússola? O que isso tem a ver com o asteroide? Os asteroides existem de todas as formas e tamanhos diferentes, mas são como ovos de chocolate. A melhor parte está dentro. São recheados de minerais e metais, que valem trilhões de dólares. Os cientistas estão até estudando como pousar e explorar a mineração em grandes asteroides. Teria que ser aí nos bem grandes, tipo do tamanho de Rhode Island. Por quê? Porque as chances são de que ele teria um campo magnético ao redor, tornando mais fácil pousar nele. Os pesquisadores acreditam que os campos magnéticos em torno de alguns asteroides possam durar milhões de anos. Mistério resolvido. Talvez a bússola do capitão Cristóvão Colombo enlouqueceu por causa da queda de um asteroide na frente dele. Na verdade, isso pode explicar outras lendas estranhas das Bermudas. Cerca de 100 anos atrás, o USS Cyclops deixou o Barbados a caminho de Baltimore e navegou bem no meio do Triângulo das Bermudas. E nunca chegou ao destino. As equipes de resgate passaram muito tempo em sua busca e não conseguiram encontrar nada. Ele simplesmente desapareceu. Assim, sem mais nem menos.
Em 1945, 5 aviões militares desapareceram sem deixar vestígios. Eles sobrevoavam exatamente o Triângulo das Bermudas. Então, se existe um asteroide no fundo do mar em algum lugar, por que ainda está causando problemas 500 anos depois? Os radares e antigas bússolas dependem do campo magnético da Terra. O radar é como são rastreados os voos em todo o mundo. Uma leitura errada dele? Isso seria um problema. Experimente colocar um ímã perto de uma bússola para ver o que acontece. A agulha dela é o próprio pequeno ímã, sempre apontando para o norte. Mas, se você a puser próximo de um ímã forte o suficiente, ela irá girar em direção a ele. E se essa bússola for tudo o que você tem para guiá-lo até a costa? Os capitães dos navios chineses foram os primeiros a inventar as bússolas. Antes disso, as pessoas navegavam ao longo da costa ou apenas para ilhas que conseguiam avistar. Ter bússolas permitiu que os primeiros marinheiros escrevessem para onde foram, para que outras pessoas pudessem ir também. Portanto, agora que temos todas essas novas tecnologias, a questão é: esse asteroide ainda está lá embaixo? Como iríamos descer até lá para descobrir? Não seria o primeiro mergulho em alto mar. Já fomos até o fundo da Fossa das Marianas, o local mais profundo da Terra. A Fossa das Marianas faz com que escalar o Monte Everest pareça uma piada. Apenas 2 pessoas já estiveram lá. Por causa da profundidade, a pressão da água é insana. E a única maneira de descer é em um tanque de alta tecnologia, algo que não esmaga com a pressão. E esse tipo de coisa não sai barato. Lá embaixo, apenas muita escuridão, silêncio e beleza. E um bando de animais estranhos. O Triângulo das Bermudas não é tão profundo quanto a Fossa das Marianas, então podemos chegar lá um dia. Podemos ver o asteroide que Colombo viu, dessa vez com milhões de peixes minúsculos que fizeram dele a sua casa. Todos aqueles navios e aviões perdidos que desapareceram devem estar lá em algum lugar. Ou podemos ver algo que nunca esperamos. Talvez encontrar espécies antigas de lulas, tubarões e tartarugas, com habilidades especiais como visão noturna. Quem sabe ouro. Cargas de navios cheios de ouro e prata afundaram no caminho de volta das Américas para a Europa. Alguns naufrágios tinham evidências de fogo, outros foram partidos em 2, a maioria ainda está lá. Os mergulhadores japoneses uma vez encontraram uma antiga pirâmide submersa, que eles não sabem ao certo se era natural ou feita pelo homem. No Mar Báltico, alguém capturou uma imagem bizarra de um sonar de uma nave espacial? Ou é apenas uma rocha de aparência estranha? Um lago na Suíça escondia um lindo carro antigo. Depois de ser resgatado para a costa e limpo, ele foi vendido por mais de $350 mil. E os pneus ainda tinham ar dentro. Certa vez, pescadores japoneses encontraram um pequeno barco redondo com o topo inteiro de vidro. Havia uma mulher ruiva dentro. Alguns pensaram que era um conto de fadas que se tornou realidade. Outros imaginaram que era uma criatura mágica. E houve quem pensasse que se tratava de uma espiã. O Triângulo das Bermudas parece assustador, mas as ilhas próximas são incríveis. Bermudas é uma pequena ilha onde se fala inglês, e os outros pontos do triângulo são a ponta da Flórida e a ilha americana de Porto Rico. A viagem começou como qualquer outra. O cargueiro SS Cotopaxi estava fazendo mais uma jornada para Havana, em Cuba, para levar carvão. Era dia 29 de novembro de 1925. Para o capitão Meyer e sua tripulação, a partida do porto de Charleston, na Carolina do Sul, seria a última que fariam. Seu trajeto passava pelo Triângulo das Bermudas. 2 dias após o início da viagem, o navio emitiu um sinal de socorro. Ele pegou uma intensa tempestade tropical e virou de lado. O vento estava muito forte e também havia muitos raios. A chuva gradualmente encheu o porão da embarcação. Então, houve um clarão branco e brilhante e ela desapareceu sem deixar vestígios. Mais tarde, seus destroços foram encontrados no deserto de Gobi, que fica em uma parte completamente diferente do mundo. Todos os 32 membros da tripulação, incluindo o capitão, desapareceram. Claro que a parte sobre o deserto de Gobi é fictícia. Para um de seus filmes, Steven Spielberg inventou que um navio foi transportado para lá por alienígenas. Ainda assim, na vida real, ele não havia sido encontrado e a tripulação realmente desapareceu. E foi oficialmente declarado desaparecido um mês depois. Ninguém conseguiu encontrar os destroços. Parece um caso clássico das coisas misteriosas que acontecem no Triângulo das Bermudas. No entanto,
a maioria dos mistérios é mais cedo ou mais tarde resolvida. Em 2020, o Cotopaxi foi encontrado. Um homem chamado Michael Barnett havia se mudado para a Flórida para estudar naufrágios na costa. E um naufrágio em particular realmente chamou sua atenção. Ele era muito maior do que os outros. Os moradores locais o chamavam de Naufrágio do Urso. Ficava a 65 quilômetros de San Augustine, no norte da Flórida. Mas ninguém jamais conseguiu identificar aquele casco enferrujado. Então Michael começou a fazer um trabalho de detetive. Ele mediu o tamanho da embarcação naufragada e começou a trabalhar com todas as informações que pôde encontrar. Pesquisou centenas de jornais antigos, folheou arquivos de seguros e verificou todos os artefatos encontrados nos destroços. Depois de centenas de horas de trabalho árduo, teve certeza, era o Cotopaxi. Mas, alguns anos antes, rolou um boato de que o mesmo navio havia sido encontrado na costa de Cuba. A guarda costeira encontrou um cargueiro naufragado do mesmo tamanho que parecia muito com o desaparecido em 1925. Porém, Michael tinha certeza de que eles estavam errados. Então se juntou a alguns jornalistas científicos e continuou investigando. Logo, eles descobriram algo que parecia confirmar a crença de Michael. Os mergulhadores encontraram nos destroços do navio válvulas de latão com as letras SV gravadas. O especialista sugeriu que as iniciais se referiam à Scott Valve Manufacturing Company. A sede da empresa ficava em Michigan, não muito longe de onde o Cotopaxi havia sido construído. Ela provavelmente havia fornecido peças para a embarcação. Então o quebra-cabeça parecia resolvido. A carcaça do urso era realmente o navio de carga desaparecido. Mas Michael ainda precisava descobrir o motivo do naufrágio. Algo misterioso realmente aconteceu ao Cotopaxi no Triângulo das Bermudas? Mais tarde, o homem encontrou o depoimento do carpinteiro do navio entre alguns papéis antigos. O trabalhador afirmava que as escotilhas que cobriam o carvão da embarcação estavam em péssimas condições antes de afundar. O trabalho de conserto das tampas não havia sido concluído quando a tripulação recebeu a ordem de embarcar para Cuba. Portanto, se as tampas das escotilhas ainda estavam estragadas durante a viagem, a água poderia facilmente ter entrado a bordo. E foi essa água que provavelmente inundou o porão durante a tempestade tropical. Essa foi a verdadeira razão pela qual o Cotopaxi afundou. Na verdade, não há nada de misterioso nisso. Foi apenas um erro cometido por pessoas comuns. Mas esse é apenas um exemplo entre dezenas ou mesmo centenas de navios e aviões que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Ainda não conseguimos explicar alguns desses incidentes. Parece que realmente há algo estranho que ocorre por lá. Um desses incomuns acontecimentos foi em 1948. Um jato de passageiros estava indo de San Juan, em Porto Rico, para Miami. Ele desapareceu na mesma área que o Cotopaxi. As 32 pessoas a bordo sumiram sem deixar vestígios. O tempo estava bom durante todo o percurso. Entretanto, os especialistas acreditam que quando o avião estava a cerca de 80 quilômetros da costa, pode ter sido atingido por um vento forte que o desviou do curso. Anos mais tarde, uma aeronave semelhante foi encontrada na região do Triângulo das Bermudas. Como ninguém conseguiu decifrar o registro, foi impossível dizer com certeza se era a mesma. Mas algo ainda mais estranho aconteceu não muito tempo antes, em 1945. 5 aviões desapareceram, todos ao mesmo tempo. Alguns pilotos em treinamento estavam praticando suas habilidades de navegação. E quando terminaram, parece que não conseguiram encontrar o caminho de volta para casa e sumiram. Muitas pessoas presumem que eles simplesmente ficaram sem combustível. Isso parece provável, porém ainda assim, as circunstâncias eram realmente estranhas. Eles estavam sendo supervisionados por um piloto experiente com 2.500 horas de voo e que nunca teria deixado um grupo de pilotos novatos se afastar tanto de sua base. Mesmo hoje, ainda se discute o que pode ter acontecido. Alguns insistem que os pilotos encontraram algo sobrenatural lá no Triângulo das Bermudas. Mas quem sabe? E aqui está outra coisa estranha que aconteceu lá e que nenhum especialista jamais foi capaz de explicar. Uma viagem no tempo. Em 1970, Bruce Jernan pilotava um avião da ilha de Andros para a costa da Flórida. Quando estava a 3.500 metros de altitude, uma nuvem gigante apareceu na frente dele. Ela foi ficando cada vez maior e ele não teve escolha a não ser voar através dela. Assim que a atravessou, o avião foi cercado pela escuridão. Era como se o dia tivesse virado noite em uma fração de segundo. De repente, Bruce começou a ver flashes de luz branca ao seu redor. Eram tão brilhantes que iluminavam todo o céu,
mas não eram raios, embora o homem não soubesse explicar o que eram. O avião continuou através da estranha nuvem por quase meia hora. Bruce percebeu que ela mudou de forma durante esse tempo. O espaço ao redor se transformou em um túnel, que começou a se estreitar. O piloto ficou muito tenso enquanto tentava lidar com os controles. Todos os instrumentos e equipamentos de navegação estavam enlouquecendo e a parte eletrônica parou de funcionar. Então, uma luz branca apareceu no fim do túnel. Assim como nos filmes, a aeronave escapou do túnel de nuvens que fechou no último segundo. Estava tudo bem, só que então Bruce se viu no meio de um nevoeiro branco. Ele não tinha ideia de onde estava. Então conseguiu entrar em contato com a equipe de controle em terra e ficou chocado ao saber que seu avião já estava no espaço aéreo acima de Miami. Parece que algo impossível havia acontecido. Bruce deveria percorrer uma distância de cerca de 400 quilômetros durante o voo. Isso geralmente leva cerca de 1h30, mas dessa vez durou apenas 47 minutos, quase 2 vezes mais rápido do que o normal. Quando pousou, ele foi verificar a quantidade de combustível restante no tanque e viu que usou muito menos do que a quantidade normal. Poderia haver uma explicação lógica para a viagem no tempo da aeronave? Bem, os registros mostram que o grande número de manchas solares foi detectado na superfície do Sol naquele dia, e houve um forte vento solar. Isso poderia facilmente ter feito a parte eletrônica e os dispositivos enlouquecerem. Mas e a nuvem misteriosa? A costa da Flórida é um lugar onde 2 grandes correntes de ar se encontram, uma de alta e a outra de baixa pressão. Isso causa muitas nuvens de tempestade na área. No entanto, ainda se discute como Bruce foi capaz de percorrer a distância tão rapidamente. Algumas pessoas dizem que algum tipo de energia escura misteriosa foi envolvida. Outras dizem que foi uma anomalia gravitacional que curvou o espaço e o tempo. E há quem ache que Bruce é apenas uma fraude. Ainda não sabemos a verdade. Então, há realmente algo sobrenatural com o Triângulo das Bermudas? Ou são apenas coincidências e histórias inventadas? O fato é que desaparecem mais aviões e navios ali do que em qualquer outro lugar do mundo. 10 de abril de 1912. Você está na costa do Oceano Atlântico, em uma pequena cidade portuária. Centenas de pessoas, e você entre elas, embarcarão num imenso e majestoso navio. Ele tem o triplo do comprimento da Estátua da Liberdade. O navio é considerado a embarcação mais avançada e inafundável de seu tempo. Dá para ver centenas de janelas de cabines luxuosas no convés dele e o escrito Titanic no magnífico casco de ferro. Neste dia, o famoso transatlântico partiu para sua primeira e última viagem de Southampton para Nova York. Mas agora, você verá uma história alternativa. Você ouve um membro da tripulação anunciando o início da viagem do Titanic. O navio navega da África para as Bermudas. E a causa da sua catástrofe não será um iceberg. Durante 4 dias, o Titanic navega pelas águas do Atlântico Norte. O sol aquece tanto o navio que durante o dia, todos os passageiros ficam sentados dentro do navio. Ao entardecer, quando uma brisa fresca paira sobre o oceano, todos sobem para o convés para assistir ao lindo pôr do sol avermelhado. É meia-noite do dia 15 de abril. Você está sentado na sua cabine lendo um livro. Geralmente você está dormindo a esta hora, mas agora está apenas folheando página por página. Então fecha o livro e olha ao redor da cabine. E sente como se alguém estivesse te observando. Você levanta e começa a suar frio. Uma sensação inexplicável de ansiedade permeia seu corpo e dá arrepios. Você olha pela janela da cabine, onde os respingos do oceano batem no vidro, mas não consegue ver nada. Há uma névoa densa lá fora. Você sai da cabine. Além de você, vários passageiros também deixaram suas camas por causa do aumento da sensação de perigo. Eles te cumprimentam e perguntam o que há de errado, mas ninguém sabe. Você vai até as escadas para sair no convés e ver a situação. Nesse ponto, o chão desaparece sob seus pés. Um forte impacto te faz cair. Um estrondo reverbera pelo Titanic. Você se levanta e vê mais e mais pessoas saindo de suas cabines. Você corre escada acima e encontra um membro da tripulação. Ele não diz nada, mas seus olhos estão arregalados de medo. Você sobe no convés e quase não consegue ver nada. Uma névoa espessa e úmida paira sobre o navio. Vários passageiros estão com as mãos na cabeça, como se estivessem com dor de cabeça. Você vê o capitão e pergunta o que aconteceu. Ele admite que não tem ideia de onde vocês estão. Você vê uma bússola na mão dele. A seta gira em diferentes direções. É impossível determinar onde exatamente o navio está agora. Curiosamente, o Triângulo das Bermudas não existia antes de 1964.
Mas os primeiros relatos de navios perdidos nesta área datam de meados do século XIX. Outro impacto. Desta vez você consegue ficar de pé. Parece que algo grande acabou de atingir o navio. Você corre para a grade na borda do convés e olha para o mar. Através da névoa branca, percebe uma enorme barbatana de tubarão. Você não viu o tamanho todo dele, mas pelo que viu, ele deve ser tão longo quanto um vagão de trem. O tubarão sai nadando, mas depois de alguns segundos você consegue ver a barbatana dele novamente. Ele rapidamente se aproxima do navio e agarra o casco de ferro com suas enormes mandíbulas. O deck está tremendo. Você consegue ouvir o barulho do metal. Parece que este enorme predador acabou de fazer um buraco no casco. Apenas uma criatura no planeta consegue fazer isso: o megalodonte. Ele é um antigo predador marinho que media quase 18 metros de comprimento e não tinha concorrentes no oceano. Estava no topo da cadeia alimentar. Acredita-se que esse tubarão desapareceu há milhões de anos, mas exploramos apenas 5% dos oceanos. Aqui, ele está vivo e nadando nas águas misteriosas do Triângulo das Bermudas. Todos a bordo do navio estão em pânico. Pessoas do convés inferior estão correndo escada acima. O Titanic afunda lentamente e se inclina para o lado. Todos vão para os botes salva-vidas, mas ninguém se atreve a entrar neles enquanto o enorme monstro está por perto. A proa do navio submerge na água. Você fica do lado esquerdo do convés e vê o megalodonte arrancar pedaços do casco de ferro. Você grita para as pessoas na área da popa, dizendo que o megalodonte está ocupado e elas têm tempo para evacuar. Os primeiros barcos de resgate com passageiros descem para a água. Alguns passageiros simplesmente pulam no mar. Felizmente, a água é muito mais quente do que no local onde o Titanic realmente afundou. Você coloca um colete salva-vidas e pula também. O megalodonte ataca o navio e o arrasta mais para o fundo. O cheiro da cozinha do Titanic deve tê-lo atraído. Você se vê entre os destroços e os botes salva-vidas do navio. A névoa finalmente está subindo. O céu estrelado e a lua iluminam a superfície do mar. As pessoas te ajudam a subir a bordo de um barco de resgate. Todos tentam navegar para o mais longe possível do navio que está afundando. Você vê o enorme tubarão nadando ao redor do Titanic. Nesse momento, algo o distrai e o predador vai embora. Mais da metade do navio já está abaixo da superfície, e a outra metade parece uma vela saindo da água. O oceano está calmo, o céu está claro e sem nuvens. Não há vento. Ao lado, você vê uma onda enorme crescendo atrás do Titanic. Ela tem cerca de 15 metros de altura, como um prédio de 5 andares. Ela derruba o navio com tanta facilidade, como se ele fosse feito de papel. A onda monstruosa se dissolve na água tão rápida e inesperadamente quanto apareceu. Você acabou de testemunhar um vagalhão. Esse fenômeno ocorre em todo o mundo. Ondas enormes aparecem de repente, destroem navios e desaparecem sem deixar rastros. Os cientistas ainda não sabem determinar sua natureza exata, mas de acordo com a teoria mais popular, essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas se acumulam e trocam energia cinética. Entre todas as ondas que existem, existe uma onda vampírica que absorve a energia de todas as outras. Quando muita energia é acumulada, uma onda enorme cresce e mostra toda a sua força. Alguns acreditam que o frequente desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas ocorria por causa de vagalhões. As pessoas nos botes se acalmam. Alguém dispara um sinalizador para o céu. Você olha para o oceano e vê a barbatana triangular do megalodonte emergindo da água. Ela é do tamanho de um veleiro e está vindo na sua direção. Você rema o mais rápido que pode. As pessoas estão gritando e pedindo ajuda. Não há como escapar. O lendário monstro está cada vez mais perto. A cabeça do tubarão aparece sob a superfície. Ele abre sua enorme boca cheia de centenas de dentes afiados. Cada um deles tem o tamanho da palma da sua mão. O bote caberia inteirinho na boca do tubarão. Ele é capaz de engolir vocês inteiros. O tubarão para e fecha a boca a um braço de distância do bote. Você consegue ver a água borbulhando ao seu redor. Das profundezas do oceano, vários tentáculos gigantes atacam e envolvem o megalodonte. Eles puxam o tubarão para baixo. Você olha para o lado e vê um brilho roxo com um círculo preto no centro. Alguém no bote percebe. As pessoas começam a gritar. "Ele está olhando para nós!" grita uma mulher. Depois de um segundo, você fica arrepiado e um calafrio percorre todo o seu corpo. Este brilho roxo é o olho de alguma coisa. E o círculo preto é a pupila. A criatura que está olhando para você agora é tão grande que o barco parece um grão de arroz para ela. É o Kraken. A lula gigante. Um antigo monstro que afundou centenas de navios, mas cuja existência ainda não foi provada por ninguém. Felizmente, o bote em que você está é muito pequeno para interessar ao Kraken.
Você consegue ver seus olhos se afastando cada vez mais. Enormes tentáculos puxam o resistente megalodonte para as profundezas. 1 hora se passa e outro grande transatlântico chega aos destroços do Titanic. Todos os passageiros são resgatados. Você olha para trás, para o mar calmo, para o lugar por onde o Titanic recentemente navegou. Você sobe a bordo do navio de resgate e promete a si mesmo nunca mais embarcar em uma viagem marítima novamente. 31 de maio de 1911. O segundo navio da classe Olympic está finalmente concluído após 2 anos de construção. Ele estará pronto para sua primeira viagem 1 ano depois. É o navio mais luxuoso do mundo. Seu nome é Titanic. Você acabou de ler as notícias de última hora no Daily Herald e decidiu fazer uma viagem nessa joia flutuante. Você se dirige à sede da White Star Line em Londres para comprar uma passagem. Você compra a tarifa de primeira classe mais barata por 30 libras, o equivalente a mais de 4.500 dólares hoje. Quarta-feira, 10 de abril de 1912. O dia finalmente chegou. Você precisa estar em Southampton às 9h30. Os passageiros da terceira classe embarcam primeiro no navio. Em seguida, a segunda e primeira classes embarcam 1 hora antes de o navio partir. Os comissários de bordo dão as boas-vindas a todos e mostram suas cabines. Agora é a sua vez. O majestoso navio à sua frente é maior do que você imaginou. Enquanto você embarca no Titanic, o próprio capitão Edward Smith o cumprimenta. Sua viagem começará em breve. Quando o transatlântico parar em Cherbourg e Queenstown, mais de 2.200 passageiros e tripulantes estarão a bordo, embarcando em sua viagem transatlântica. O Titanic está pronto para navegar e você ouve as buzinas do convés enquanto acena para as pessoas abaixo. Mas, alguns minutos depois, você ouve o pânico crescendo no convés. Você corre até a grade para ver o que está acontecendo. É outro navio chegando muito perto. A lateral dele diz SS City of New York. O Titanic mal saiu do cais, mas parece que vai haver uma colisão. O capitão consegue desviar do outro navio a apenas alguns metros. Ufa, essa foi por pouco. O navio está programado para chegar a Nova York 1 semana depois, em 17 de abril. Mas isso só se as coisas correrem de acordo com o planejado. O tempo está bom até domingo, dia 14. Conforme a embarcação atravessa uma frente fria, ela encontra ondas enormes e ventos fortes. A noite está tranquila, mas fria. O Titanic começa a receber avisos de outros navios sobre blocos de gelo à deriva nos grandes bancos da Terra Nova. Mas dessa vez, o grande navio não continua a viajar a toda velocidade. Em vez disso, o capitão desacelera. Ele quer ter certeza de que os vigias terão tempo de sobra para localizar qualquer iceberg ao longo do caminho, mesmo que isso signifique chegar a Nova York atrasado. São 11h40 da noite. O vigia Frederick Fleet avista um iceberg colossal bem à frente. Ele imediatamente alerta a ponte. O primeiro oficial diz ao piloto para contornar o iceberg, e os demais membros da tripulação devem desligar os motores imediatamente. Todos a bordo estão trabalhando juntos para evitar o obstáculo, mas nessa história o capitão não entra em pânico. Ele imediatamente vira o volante na direção certa para longe do iceberg. Muitos passageiros já foram acordados pela comoção e solavancos. Alguns vão ao convés de pijama para ver o que está acontecendo. Outros dão uma espiada no lado direito do navio para ver mais de perto. Você e todos os outros assistem ansiosamente com as mãos brancas de frio segurando na grade. O estresse e o frio fazem você estremecer. Você não pode deixar de se perguntar se o Titanic irá colidir com o iceberg. O iceberg está cada vez mais perto. Os espectadores prendem a respiração. É tão silencioso que você pode ouvir um alfinete cair. E então, com apenas 1 polegada de distância, o navio navega lentamente pelo monstro de gelo. Não houve contato. Nenhuma lacuna aberta no casco, com centenas de metros de comprimento, que permitisse que a água inundasse os compartimentos inferiores. Todos começam a bater palmas e se abraçar. Depois de fazer todas as verificações necessárias, o capitão anuncia oficialmente que está tudo bem. Ele convida os passageiros no convés a entrarem e tomarem uma xícara de chá quente antes de voltar para as cabines. Você segue o grupo e vê o capitão saindo para relatar o incidente. Ele também alerta outros navios no Atlântico Norte para desacelerar e ficar alerta. Entre esses navios está o Carpathia.
Não, ele continua em seu curso. Não há necessidade de resgatar o Titanic essa noite. O RMS Titanic finalmente chega ao seu destino em 17 de abril de 1912. Ele está 8 horas atrasado, mas está a salvo. Milhares de pessoas vêm às docas de Nova York para admirar o navio mais luxuoso do mundo. Ele realizou uma primeira viagem bem-sucedida. Antes de descer do navio, alguns passageiros trocam endereços para se inscreverem, como os jogadores de tênis Richard Norris e Carl Baer. Ambos estavam a bordo do Titanic. Mas dessa vez, Norris não passou horas nas águas frias do Atlântico Norte tentando ajudar outros passageiros, quase perdendo as pernas devido à hipotermia. E Baer nunca esteve em um barco salva-vidas com sua namorada, onde a pediu em casamento. Não, dessa vez ele fez isso com amigos e familiares por perto, e todos eles comemoraram o noivado. Os dois tenistas acabaram jogando sua primeira partida juntos no final de 1912. Norris se tornou um dos melhores jogadores da sua geração e ganhou a Copa Davis 5 vezes. Margaret Brown estava voltando para os Estados Unidos para ver seu neto doente. Dessa vez, ela não precisou ajudar os passageiros a embarcar nos botes salva-vidas e nunca subiu no bote salva-vidas número 6. Quando Brown sai do navio, ela corre para o lado do neto. Dessa vez, ela nunca encontrou a tripulação ou o capitão do Carpathia para dar a eles uma taça de prata honorária. Ela continuou fazendo trabalho filantrópico, mas nunca se tornou conhecida como a inafundável Molly Brown. Violet Jessop nunca gostou da ideia de navegar no Atlântico Norte, porque sabia como o clima poderia ser ruim. Ela foi cautelosa, tendo sobrevivido a um acidente alguns meses antes ocorrido com um navio irmão do Titanic, o Olympic, mas seus amigos a convenceram a se juntar à tripulação do lendário navio. Dessa vez, ela nunca foi chamada ao convés para ajudar os passageiros e jamais embarcou no bote salva-vidas 16. Violet continuou trabalhando no Titanic até se aposentar, ou seja, ela nunca foi contratada como enfermeira do Britannic. Em novembro de 1915, não marcou o terceiro naufrágio ao qual Jessop sobreviveria. O líder de banda Wallace Hartley partiu para uma viagem para fazer novos contatos possíveis para trabalhos futuros, mas ele continuou tocando para entreter os passageiros. Dessa vez, ele nunca tocou música para uma multidão em pânico enquanto o navio estava afundando. Ele sobreviveu. Ele vai para a casa da sua noiva, se casa e começa uma família. Wallace continua entretendo as pessoas na travessia do Atlântico Norte. Dessa vez, sua noiva de luto nunca recebeu seu violino e a memorabilia histórica do Titanic nunca foi vendida em 2013 por $1.700.000. Burt Main conheceu o amor da sua vida, Quig Baxter, em Bruxelas, enquanto ele estava viajando com sua mãe e irmã. Baxter queria levar Main consigo, então reservou secretamente para ela uma cabine com o nome de Sra. de Villiers. Dessa vez, ela nunca teve que guiar sua família até um bote salva-vidas. Sua família conheceu sua namorada quando eles saíram do navio e não no bote salva-vidas 6. Dessa vez, Baxter sobreviveu. Ele voltou para o Canadá com sua namorada e ela nunca voltou para a Europa sozinha. O sobrinho de Maine nunca encontraria uma caixa de sapatos em seu armário com memórias do Titanic. Dorothy Gibson estava jogando bridge naquela noite com alguns banqueiros de Nova York. Quando voltou para a cabine com a mãe, nunca ouviu aquele barulho longo e assustador e nunca entrou no bote salva-vidas 7. E em maio de 1912, ela não estrelou um filme sobre como sobreviveu ao Titanic, porque não houve acidente para sobreviver. Ela fez grandes coisas e acabou se mudando para a França com sua mãe. Nessa história hipotética, o Titanic continuou a ter uma carreira de sucesso. Foi o navio mais luxuoso por muitos anos. Fez a travessia do Atlântico Norte inúmeras vezes e entregou passageiros e correspondências aonde eles precisavam. Após 25 anos em serviço, o antigo navio foi descartado. Outro grande navio o substituiu. Tinha mais espaço para botes salva-vidas e um convés grande o suficiente para que as pessoas caminhassem e brincassem. A empresa White Star Line acabaria por se fundir com seus concorrentes, mas dessa vez, como seus navios não afundaram, eles tiveram lucro suficiente para continuar fortes. Em 1980, a empresa se tornaria uma grande companhia aérea. A primeira viagem deles foi de Dublin a Nova York. O avião foi apelidado de Titanic em homenagem ao histórico navio da companhia aérea. E dessa vez, em 1985, a única coisa que os oceanógrafos encontram no fundo do Atlântico Norte são corais, peixes e moluscos, e um grande colar de diamantes azuis.
Espere um pouco. Não, apenas alguns vidros azuis quebrados. Deixa pra lá. Eles estavam a caminho do novo mundo quando um encontro com um iceberg destruiu seus sonhos e esperanças. Houve pânico, lágrimas e despedidas de partir o coração. Igual a história do Jack e da Rose. Será mesmo? Vamos ver se você conhece bem a verdadeira história do Titanic. A história de amor de Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater foi inspirada em acontecimentos reais. E aí, fato ou mito? A história de amor mais emocionante de todas, do filme Titanic, foi totalmente inventada pelo roteirista e diretor do longa James Cameron. Mas alguns passageiros que apareceram no filme eram reais, e por mera coincidência, havia um J. Dawson a bordo. O nome dele era Joseph, não Jack, e ele trabalhava como aparador de carvão. O objeto mais caro perdido com o Titanic foi uma pintura de Pablo Picasso. Será mesmo? É um mito, mais uma pérola inventada para o famoso filme. O objeto mais valioso que afundou com o Titanic provavelmente foi uma pintura de Mary Joseph Blundell, criada em 1814. Outros objetos valiosos eram um violino que pertencia a Wallace Hartley, o músico que insistiu que eles tinham que tocar até o último momento. Havia também um Renault Type CB Coupé de Ville 1912, que hoje custaria milhões de dólares, um manuscrito de Joseph Conrad, anotações da primeira edição de Francis Bacon, 5 grand pianos Steinway e, claro, alguns pratos e xícaras de porcelana e as joias dos passageiros da primeira classe. O Titanic foi o maior e mais luxuoso navio de passageiros de sua época. Isso soa verdadeiro para você? Sim, é totalmente verdade. O Titanic foi o maior navio já construído na época de 1912. Ele tinha 270 metros de comprimento e capacidade máxima de 2.435 passageiros. Isso não é muito se comparado ao maior navio de cruzeiro de hoje, o Symphony of the Seas. Ele é só um pouquinho mais comprido que o Titanic, mas consegue comportar mais que o dobro de passageiros. E sim, nenhum outro transatlântico é páreo para o Titanic em termos de luxo, nem os atuais. Foram gastos mais de 200 milhões de dólares, convertidos na moeda atual, para construí-lo. As passagens também eram caríssimas. Convertidas para valores atuais, as de primeira classe variavam de 1.700 dólares por uma beliche a 50 mil por uma das 2 suítes Parlou. As passagens de segunda classe custavam 700 dólares, e os passageiros da terceira classe tiveram que pagar entre 170 e 460 dólares. A maioria dos passageiros do navio inafundável conseguiu sobreviver. Verdade ou mentira? Lamentavelmente é mentira. Apenas 37% de todos os passageiros sobreviveram à tragédia. Cerca de 61% dos passageiros da primeira classe, 42% da segunda e 24% da terceira conseguiram sair vivos de lá. O Titanic estava passando pelo Triângulo das Bermudas quando o acidente aconteceu. Deve ser por isso que ele naufragou. E então, mito ou verdade? %100% mentira. O Titanic nunca passou nem perto do Triângulo das Bermudas. O transatlântico afundou cerca de 645 quilômetros ao sul de Terra Nova, que é uma distância enorme até o norte das Bermudas, a famosa região onde navios e aviões desapareceram sem deixar rastros. A culpa do Titanic ter afundado é da Lua. Verdadeiro ou falso? Essa é verdade. A Lua tem grande influência nas marés da Terra. Quanto mais próximo esse satélite estiver do nosso planeta, mais fortes as marés serão, por causa do aumento da gravidade. Em 1912, a Lua estava tão próxima que fez várias geleiras na Groenlândia se partirem. Pedaços gigantes de gelo que se desprenderam das geleiras começaram a flutuar para o sul.
O evento superlunar aconteceu apenas 6 minutos após uma maré primavera, quando o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra faz a gravidade deles se juntar e alcançar seu pico 2 vezes por mês. E um dia antes, nosso planeta passou o mais próximo do Sol naquele ano, fazendo a gravidade ficar ainda mais forte. Essa mistura de eventos criou as condições perfeitas para uma das marés mais poderosas da história. Os icebergs que se desprenderam das geleiras da Groenlândia foram para as águas costeiras de Labrador e Terra Nova, onde geralmente encalhavam. Para seguir adiante, eles precisavam derreter e se tornar mais leves, ou pegar uma maré alta que os impulsionasse para frente. A maré de 1912 foi altíssima, então eles mudaram muitas rotas de navegação para o sul por causa da grande quantidade de icebergs. Menos o Titanic, é claro, pois acreditavam que ele era inafundável. O Titanic levou 4 horas e 40 minutos para afundar. E aí, o que você me diz? É falso. Se você é um especialista em Titanic, sabe que ele levou 2 horas e 40 minutos para afundar. E foi até bastante tempo, considerando os danos causados pelo iceberg. Ele só não afundou mais rápido por causa da estrutura do navio. Havia 16 compartimentos à prova d'água na parte de baixo do navio. Eles foram uma tábua de salvação para os sobreviventes. Quando o iceberg bateu no casco do navio, invadiu 6 deles. O Titanic não afundaria se apenas 4 compartimentos tivessem sido destruídos. A água encheu os primeiros 6 compartimentos dentro de 1 hora. Nesse meio tempo, a embarcação inclinou um pouco para a direita. Aí, a água começou a inundar o 7º compartimento, quando os outros 6 primeiros já estavam cheios. E a partir daquele momento, a velocidade de naufrágio foi crescendo a cada segundo. A proa do navio afundou e a popa levantou. Uma das maiores causas da tragédia do Titanic foram os foguetes de sinalização. Verdadeiro ou falso? Você decide. É verdade. Quando qualquer navio afunda, os tripulantes podem soltar sinalizadores vermelhos. Eles indicam para todas as embarcações que estão próximas que alguém está em perigo. Mas sabe-se lá por quê, alguém colocou sinalizadores brancos na caixa do Titanic. Quando o navio bateu no iceberg, todos os tripulantes soltaram sinalizadores brancos. Outro navio, o SS Californian, estava ali perto na hora. Seu capitão sabia que o Titanic estava passando por uma região perigosa, cheia de icebergs. A tripulação do navio não viu o Titanic afundando na escuridão, mas viu os sinalizadores. A comunicação a rádio entre as embarcações não funcionou. O operador do SS Californian desligou o receptor. O capitão do Californian sentiu que havia alguma coisa errada, então enviou um sinal Morse de lâmpada para o Titanic. Mas já era tarde. O navio estava submerso, então ninguém pôde responder. Outro navio, o Samson, estava navegando perto do Titanic, mas com as luzes apagadas, pois estava caçando focas, uma atividade ilegal. Quando o capitão viu os sinalizadores brancos do Titanic, pensou que fosse a guarda costeira. Então, o navio Samson se afastou o máximo que pôde. A tripulação percebeu que havia abandonado os passageiros em apuros quando chegou à Islândia e ficou sabendo da terrível notícia. Em 1996, uma expedição conseguiu tirar o Titanic do fundo do mar. Você acredita nisso? Houve diferentes ideias para tirar o Titanic de lá, com ar comprimido, colocando-o sobre uma tela de arame e cobrindo com nitrogênio líquido, ou usando ímãs gigantes. Mas a única tentativa real de tirar o Titanic do fundo do mar aconteceu em 1996 e deu totalmente errado. A meta da expedição era levantar parte de seu casco, que pesava cerca de 21 toneladas. Ela seria a maior parte do navio a ver a luz do sol de novo, se a operação tivesse dado certo, claro. Eles lançaram 4 bolsas gigantes cheias de diesel no fundo do oceano e as prenderam na placa do casco. Depois, as bolsas de combustível foram soltas e começaram a levantar a peça sozinhas. A placa estava a 60 metros abaixo da superfície quando o tempo fechou. Os membros da expedição decidiram rebocar a peça para águas mais tranquilas, cerca de 130 quilômetros adiante. Mas, muito antes de chegarem ao destino planejado, metade da placa se quebrou e afundou de novo. 2 das bolsas pareciam ter se soltado e o casco desceu. O Titanic provavelmente vai se despedaçar no meio do caminho se alguém tentar levantá-lo de novo. Há mais de um século, o Titanic bateu em um iceberg e afundou no fundo do Oceano Atlântico.
Das 2.240 pessoas a bordo, apenas cerca de 700 sobreviveram. Desde então, a tragédia tem sido tema de inúmeros filmes, documentários e livros. Embora tenhamos aprendido muito sobre o navio e muitas pessoas a bordo, quase não sabemos nada sobre o iceberg responsável pela catástrofe, especialmente qualquer coisa sobre o seu tamanho. Mas talvez possamos encontrar algumas pistas. O Titanic foi construído pela White Star Line como parte de sua nova frota de navios de passageiros. Na época, era o maior navio já construído, e fez jus ao nome. Ele tinha 270 metros de comprimento, o equivalente a 2,5 campos de futebol colocados lado a lado, e 53 metros de altura, o que equivale a 10 girafas em pé uma sobre a outra. Da linha d'água até o convés, o barco tinha 18 metros de altura, quase a altura de um prédio de 4 andares. O Titanic era grande o suficiente para ter cafeterias com varanda, restaurante, sala de leitura e escrita, banho turco, academia e quadras de squash. Havia até espaço para uma piscina. O navio poderia transportar um total de 3.300 pessoas, incluindo 2.435 passageiros e 900 tripulantes. Embora o luxo fosse importante, a segurança era primordial. O Titanic foi projetado para ter 16 compartimentos estanques abaixo do convés. Se o casco do navio fosse de alguma forma comprometido em um acidente, até 4 desses compartimentos suportariam a invasão de água, enquanto os 12 restantes manteriam o navio flutuando. Philip Franklin, vice-presidente da White Star Line, disse que era isso que tornava o navio verdadeiramente notável. Acredita-se que o homem tenha dito: "Não há perigo de que o Titanic afunde, o barco é inafundável, e nada além de inconvenientes serão sofridos pelos passageiros." Ele estava tão errado. O navio deixou a Inglaterra para sua primeira e derradeira viagem em 10 de abril de 1912, e bastou um único iceberg para derrubar aquela poderosa embarcação. Os icebergs são fascinantes. Eles se formam durante um processo de desagregação, quando grandes pedaços de gelo de água doce se soltam das geleiras e flutuam em águas abertas. Eles lentamente derretem e desaparecem. No hemisfério norte, a maioria desses icebergs vem da Groenlândia. No sul, eles vêm da Antártida. O que você vê sobre a superfície da água é apenas uma pequena porção de um iceberg. Daí a expressão é apenas a ponta do iceberg. A maior parte, até 90%, fica escondida sob a água. Somente examinando as fotos da coisa toda você pode realmente apreciar como os icebergs são enormes. É a parte escondida do iceberg que costuma ser a mais perigosa. Sob as ondas pode ter bordas irregulares em lugares aleatórios. É fácil um navio bater sem perceber, resultando em sérios danos ao fundo do casco. E não são apenas os grandes icebergs que requerem atenção. Os menores, que são mais difíceis de detectar, podem ser igualmente perigosos. Growlers e pedaços de bergia são pequenos pedaços de icebergs em desintegração. Um growler, por exemplo, tem menos de 2 metros de comprimento, com um pouco mais de 1 metro aparecendo acima da água. E um pedaço de bergia tem menos de 4 metros de comprimento. O perigo dos icebergs era bem conhecido quando o Titanic partiu. Em 1901, o Islander viajava pela passagem interior rumo ao Alasca quando colidiu com um iceberg e afundou imediatamente. Felizmente, 138 das 178 pessoas a bordo conseguiram chegar em segurança. Naquela época, não havia nenhum equipamento especial para detectar icebergs. A melhor ferramenta era os olhos. De um ponto de observação especial acima do navio chamado Ninho de Corvo, 2 membros da tripulação ficavam olhando para o oceano em busca de possíveis perigos. O Ninho de Corvo estava localizado na frente do navio, 14 metros acima do convés. Ficava preso ao mastro. Desta altura, uma pessoa tinha uma boa visão do oceano. Se visse algo suspeito, poderia tocar um grande sino e fazer soar o alarme. Depois disso, se poderia ligar de um telefone especial para avisar o capitão de qualquer perigo. Mas imagine que trabalho horrível deveria ser, especialmente na noite em que o Titanic afundou. O Ninho do Corvo não era uma sala quente e aconchegante cercada por janelas. Em vez disso, era uma grande banheira aberta exposta às variações do clima. Em 14 de abril de 1912, a temperatura do ar estava em torno de 4 graus Celsius, o que está próximo do congelamento. Com o navio se movendo a cerca de 23 nós, mais de 42 km por hora, os marinheiros deviam estar sentindo aquele ar frio pressionando contra qualquer pele exposta. A única coisa boa sobre o trabalho era que um turno durava apenas 2 horas. Frederick Fleet foi o marinheiro que realmente avistou o iceberg que afundou o Titanic.
Ele estava no Ninho do Corvo trabalhando com Reginald Lee na época. Fleet cuidava do lado esquerdo do navio, enquanto Lee esquadrinhava o lado direito. Eram 22 horas quando os dois homens começaram seu turno. Eles já haviam sido avisados sobre a possibilidade de gelo, mas quando está frio e escuro, pode parecer uma tarefa impossível. Pior ainda, os dois homens nem sequer tinham binóculos para facilitar o trabalho. Fleet mais tarde insistiria que, se tivessem binóculos, poderiam ter evitado a tragédia. Com cerca de 20 minutos restantes no trabalho, os marinheiros notaram o iceberg. Fleet tocou o sino, uma vez, 2 vezes e de novo. Ligou então para a ponte para informar a tripulação. No início, a ligação parecia chegar na hora certa. Os motores do navio inverteram e o enorme transatlântico conseguiu virar. No entanto, não foi o suficiente para evitar o iceberg. Pedaços de gelo caíram no convés do navio. O iceberg rasgou o casco e a água inundou. 2 horas e 40 minutos depois, o Titanic havia desaparecido. E aqui temos a pista número 1. O iceberg era grande o suficiente para ser visto a olho nu na escuridão da noite sem binóculos. Também era alto o suficiente para que pedaços de gelo caíssem no convés do navio. Como tudo isso aconteceu muito antes das mídias sociais e smartphones, ninguém a bordo fez fotos ou vídeos na época. Então, é claro, não temos nenhuma filmagem do iceberg real. Mas há fotos do possível iceberg mais tarde naquele dia. O SS Prince Adalbert estava navegando perto da área na manhã de 15 de abril de 1912. O comissário do navio ainda não tinha ouvido falar sobre o que havia acontecido com o Titanic. Mas quando viu um iceberg flutuando, foi compelido a fotografá-lo. Por quê? Havia uma linha de tinta vermelha ao longo da parte inferior do iceberg, indicando que provavelmente havia colidido com um navio em algum momento nas 12 horas anteriores. Uma segunda foto foi tirada de um navio chamado Minia, enviado para a área para procurar detritos da colisão. O capitão de Carteret disse que entre os destroços ele tinha visto apenas um iceberg e que também notou uma mancha de tinta vermelha nele. A partir das fotos e relatos de testemunhas, reportagens de jornais estimaram que o iceberg tinha entre 15 e 30 metros de altura e 61 a 122 metros de comprimento. Essa é a pista número 2. O iceberg que atingiu o Titanic provavelmente começou sua jornada oceânica da costa da Groenlândia, passando pela Baía de Baffin até o Estreito de Davis. Daqui deve ter deslizado pelo Mar do Labrador e finalmente chegado ao Atlântico. E isso por si só é bastante impressionante. As geleiras da Groenlândia criam entre 15 mil e 30 mil icebergs por ano. Alguns pequenos, alguns grandes. Destes, apenas 1% chegará ao Atlântico. Os outros simplesmente derretem ao longo do caminho. Sabemos que a temperatura do Oceano Atlântico, onde ocorreu o naufrágio, era de cerca de menos 2 graus Celsius, portanto abaixo de zero. Para os humanos, isso pode causar congelamento ou hipotermia. Mas essa temperatura é realmente quente para um iceberg. A maioria duraria apenas 2 a 3 anos no Atlântico Norte, derretendo lentamente em águas mais quentes. Com base nisso, é provável que o iceberg do Titanic tenha deixado a Groenlândia em 1910 ou 1911 e tenha derretido totalmente no final de 1912 ou 1913. Como chegou ao Atlântico e conseguiu causar danos significativos ao navio? Para isso, temos a pista número 3. Nunca saberemos com certeza o tamanho do iceberg daquele dia, mas sabemos que definitivamente não era um growler, nem tampouco um pedaço de bergia. Ambos são muito pequenos, e se o gelo realmente se espalhou pelo convés durante a colisão, o iceberg deveria ter um pouco mais de 18 metros de altura. As estimativas do jornal são provavelmente o mais próximo que podemos chegar. O iceberg que derrubou o Titanic era realmente formidável, e os icebergs ainda são uma ameaça. Ainda em 2007, o navio de cruzeiro Explorer atingiu um e afundou no Mar de Weddell, na Antártida. Felizmente, todos sobreviveram. A Patrulha do Gelo Internacional foi criada em 1914, após o naufrágio do Titanic. A organização ainda está em funcionamento hoje, composta por representantes de vários países. Usando aviões e radares, a patrulha localiza e rastreia icebergs maiores, disponibilizando informações para quem precisa e evitando outras tragédias oceânicas.